Meus irmãos, que a paz do Mestre esteja com todos. Uma boa noite. Todos sejam bem-vindos mais uma vez dentro desta humilde casa, no qual nós nos encontramos, como sempre relembro, dentro de uma sala de aula. E aqui vamos, nesta noite de hoje, aprender mais uma lição. É importante, não é? Mantenhamos a nossa disciplina, ou o melhor possível, os nossos pensamentos, um pouquinho que seja, dentro dessa reunião da noite de hoje, para que não reste dúvidas no estudo no qual nós vamos ter esse aprendizado. Então vamos reunir os nossos pensamentos, fazer dos mesmos uma vibração cada vez mais cheia de bondade, de amor, compreensão, e através de uma prece, vamos rogar ao Senhor pela abertura da nossa reunião desta noite de hoje. Amado Mestre Jesus, reportamos nesse instante os nossos pensamentos até vós, como um irmão maior, no qual compreende as nossas necessidades. Concede-nos a oportunidade, a chance de podermos cada vez mais sanar aquilo que nos atormenta, que nos traz infelicidade, sofrimento, de uma forma geral. Através desses estudos e aprendizado, estamos aqui, irmão maior, com essa pequenina força de vontade, mas cada vez mais duradoura, sempre buscando a compreensão e afastar-nos de tudo que é da terra, que nos faz assim indiferente uns para com os outros também. Por isso, irmão maior, encontramos aqui reunidos. Conceda-nos a oportunidade sempre, cada vez mais edificante, no qual nós, cada instante, vamos aprender, trabalhar, distribuir e, acima de tudo, evoluir. Pedimos então a vós, nesse instante, a permissão para dar por aberta a nossa reunião pública desta noite de hoje. Bom, como todos sabem, uma noite de estudo no qual nossa atenção tem que estar bem redobrada. E nós, nessa noite de hoje, temos a alegria de receber o nosso irmão Calazans, que veio trazer para nós algo muito importante, que todos, a atenção redobrada. Desde já agradecemos o irmão pela presença em nosso meio, por esse estudo. E passa agora o microfone. Boa noite. Jesus possa nos auxiliar nessa reflexão desse tema. E também agradeço pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez, compartilhando com vocês esse estudo. E eu trouxe uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva. Aceita a correção. E muito propício para isso mesmo. Que muitas vezes a gente não aceita a correção e tomamos atitudes lamentáveis, E esse mês é um mês dedicado à valorização da vida, que desespera dessas correções da vida. Então a proposta de Emmanuel é trazer para nós uma reflexão como devemos lidar com as situações, com as circunstâncias que nos atingem no dia a dia. Ele baseia-se, a sua reflexão, numa fala de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11, quando Paulo diz, e, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E durante aquele processo de correção, sofremos diante de uma enfermidade, diante de uma dificuldade, de um problema do dia a dia. Naquele momento não é prazeroso.
A gente quer logo sair daquele estado, né? Daquela situação. Por isso que ele fala ali, né? Que no momento ali, a tendência é ficar triste, né? Mas depois, se a gente vê, e tudo é transitório, né? Depois que passar, a gente vai ver os frutos que nós podemos colher de acordo com a nossa postura, a nossa atitude diante dessa situação. Mas eu trouxe aqui, até aproveitando a mensagem do Emmanuel, que ele faz esse comentário, ele relaciona a natureza a esse processo de correção. E o primeiro que ele coloca lá é a questão da poda, né? A poda da árvore é um momento, né, entre aspas, de dor para a planta, que está sendo cortada, né? Os galhos secos estão sendo retirados, estão sendo cortados, né? E ali vai ter um propósito. Tempo depois, o que acontece com ela? Ela vai se fortalecer para dar frutos. É necessário isso, porque se aquele galho continuar do jeito que está, não ia produzir. Então, corta-se, fortalecer para a seiva ter mais força para gerar esse fruto. A outra situação que ele coloca é com relação aos rios, né? Olha onde nasce, lá naquela fonte, né, pequenininha lá, e olha o caminho que ele vai percorrer para chegar aonde? Ao oceano. E olha que esse percurso, quantos obstáculos ele vai ter que enfrentar, né? Desviar as quedas d'água, né? As barreiras, mas ele vai sempre em frente, contornando, aquela água vai contornando até chegar num riacho maior, num rio, e por fim chegar no oceano. Né? Processo da natureza. E a questão do arado. Né? A terra precisa o quê? Ser rasgada também, né? Ser trabalhada, ferida ali com o arado, para quê? Para que ele esteja em condições de receber a semente, para depois conseguir o quê? Fruto, a colheita. Então, são processos que na própria natureza acontecem essas correções, esses ajustes, né? No terreno, né? Nas árvores, para isso, para obter um sucesso mais à frente. Então, é observar isso, né? Naquele momento, vai causar dor, mas lá na frente. E aí, o Emmanuel coloca, qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. Para nós também ocorrerá essas correções de rumo. Em razão, muitas vezes, de escolhas equivocadas que nós fizemos. Né? Nós temos livre-arbítrio e optamos por certos caminhos complicados. Né? Ou, na prática de certas determinadas iniciações, más tendências, né? Os nossos erros do passado têm que ser corrigidos. E às vezes vem através do quê? Dessa correção, que pode vir através da dor ou através do amor. Mas como é difícil a gente optarmos pelo amor, né? A prática do bem, pela transformação e pela mudança, infelizmente vem a correção aparentemente mais dolorosa, mas é um processo de que necessitamos, um processo educativo para corrigirmos, né? E ele começa dizendo, né? Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita-a sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Poucas pessoas, naquele momento ali, saem do terra a terra, né? Amplia a visão, tentando ver lá na frente, ver o lado espiritual daquela situação. Por quê? Né? Qual o objetivo? O que está acontecendo comigo? Qual a razão? E não ficar se lamentando, né? Indignados, muitas vezes se revoltando até contra Deus, né? por causa dessas correções, né? Então, aceita sem relutar isso. Vamos compreender. O que é essa correção está tentando me ensinar, está propondo para a minha vida? Agora, por que nós não somos capazes de perceber as bênçãos da correção? Por quê? Vamos pegar a fala de Leon Denis, quando ele diz: a ignorância das leis universais faz-nos ter aversão a padecimento. Ninguém gosta de passar pela dor. Ninguém é masoquista. Por que eu quero dor? Então a gente tem aversão. A gente não quer ter
essas dificuldades, essas tribulações, essas aflições na vida. Aliás, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, então faz parte do nosso processo. Num planeta nosso, né, de prova e expiação, e em razão, né, de nós sermos espíritos imperfeitos, no início de uma jornada, a gente passar, né, por essas situações. Né? Mas nós não gostamos. Né? E aí eu trouxe aqui, do livro Ação e Reação, quando o André Luiz fala com relação à dor, né? Os tipos de dores que existem. Então, a primeira que ele coloca é a dor expiação, dor evolução e dor auxílio. O que significa essa dor evolução, essa dor expiação? Ora, fizemos, né, desviamos da lei, né, da lei divina no passado, cometemos equívocos, erros, né? A gente tem que reparar. E a reparação virá, muitas vezes, compulsoriamente. A gente tem que fazer para corrigir. Né? A gente tem que corrigir todos aqueles nossos desvios, né? Todo aquele mal que nós causamos ao outro. Temos que reparar. E essa expiação vai causar, né, sofrimento, vai causar dor. Né? Tem a dor também, a dor evolução. Essa dor não é resgatando erros do passado, mas sim aqueles espíritos que no plano espiritual, na sua programação reencarnatória, verificam, olha, para mim dar um salto maior na minha evolução, talvez essa enfermidade, essa dificuldade que eu vou ter na vida, dificuldade material, né, diversas, será importante para mim conseguir avançar mais. Então, a pessoa está passando para a dor, pelo sofrimento, não é porque está expurgando um erro, mas é porque ele vê que aquilo ali é algo benéfico para ele. E espíritos bem evoluídos também aceitam vir nesse trabalho né, quantos missionários que vêm aqui, não precisando passar por determinadas situações, e passam para quê? Como auxílio, né? Para auxiliar o próximo, com o seu exemplo, mostra como se comportar diante da dor. Aí nós vemos o Chico, que é um exemplo, né? O espírito já bem mais evoluído que nós. Olha como foi a trajetória dele aqui, né? Ele mesmo fala que em determinado momento, quantos remédios ele tomava, né? Chegava até 22 comprimidos no dia. E olha os problemas que ele teve de saúde. Né? Não foi um exemplo para a gente de como lidar? Ele ficava reclamando, questionando Deus? Não. Porque ele compreendeu que aquilo ali tinha um propósito para ele. Aliás, né, muitas vezes essa dor também é uma dor auxílio. Porque permite que você não desvie do seu objetivo, né? Seu caminho. Ou aquelas pessoas que estão se desviando do caminho, aí vem a dor para segurá-lo. Né? Eu vejo bem, num outro livro também, se não me engano, a Ação e Reação, tinha um senhor que era alcoólatra, né? Ficava lá no bar, lá, bebendo, naquela situação toda. Aí a espiritualidade tem que trabalhar ali. Como tirar aquele senhor, né, daquela situação? Ele, durante um episódio, durante um momento que ele estava lá, ele teve um ataque cardíaco. Nesse ataque cardíaco, ele foi o quê? Recolhido ao hospital. Ficou 3 meses no hospital. Foi a maneira de auxiliá-lo para que ele refletisse e parasse com aquela viciação da bebida. É a chamada dor auxílio. Dor auxílio também que se encaixa naquelas doenças que a pessoa tem, quase ao final da vida, né, prolongadas, que como fosse uma preparação para o desencarne. Então, e é benéfico esse período de doença, né, porque já está o quê? Depurando o perispírito, tirando as mazelas que eles tinham, né, das coisas que ele fez naquela vida, e que lesionou o perispírito, então já reparava. Então é essa dor auxílio de a pessoa ter uma morte, e, né, nesta passagem já abrevia muitos sofrimentos que poderia ter no plano espiritual, né, ou numa próxima encarnação. É a chamada dor auxílio. Entendendo que tem uma frase que diz, né, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. De autoria desconhecida, né? Não sei quem foi o autor dessa frase. Está mostrando que a dor faz parte do nosso processo. Fenômeno.
Você vai tomar uma agulhada, vai sentir dor. Né? Você vai fazer uma cirurgia, vai ter um corte, vai sentir dor. Apesar da anestesia depois, né, também. Mas você vai ter, a dor faz parte do nosso processo. O sofrimento, não. Porque o sofrimento depende de quê? Da nossa reação a essa dor. Como eu vou reagir diante daquela dor? Como eu vou reagir diante de uma aflição, de uma dificuldade que eu estou passando, de uma enfermidade? Então, a minha postura né, diante daquela situação chama-se sofrimento. E que pode ser indefinido. E que pode se prolongar além desta vida. No plano espiritual também continua o sofrimento. Principalmente com relação àquelas dores, né, morais. Sofrimento moral. Amargo, rancor, ódio. É dores. É sofrimento que a pessoa vai passar. Então ele está prolongando. Por isso que ele diz, né? A dor é inevitável. Não tem como. É questão até física nossa. Não tem como reagir. Mas, né, como nós vamos postar diante dela é outra coisa. Entendendo também que quando nós passamos por uma dor, qual o sinal que está dando? Tem algo errado conosco. Ou uma questão física, problema, né, orgânico, ou conduta, né, inapropriada. Alguma coisa eu estou fazendo errado. Eu estou muito estressado, estou muito nervoso, estou muito ansioso. Tirar, né? Então, é um alerta. Toda vez que nós passamos por uma dificuldade, por uma dor, o que eu preciso aprender? Né? Eu tenho que tentar buscar, descobrir a causa, né? O que está me causando aquela dor, para corrigir. Senão, sofrer por sofrer não resgata ninguém. Na dor e expiação de sofrer, muitos vêm aqui dor e expiação e não dão nenhum passo a mais na evolução. Por quê? Pela postura de rebeldia, de inconformação, né, com relação àquilo que está passando. Na questão 258, Kardec pergunta: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas do que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Claro que nem todos, né? Porque tem muitos que vêm numa reencarnação compulsória. Às vezes nem queria vir, às vezes nem, né? Então vem. Tem que passar pela situação, pela expiação. Mas há espíritos que podem chegar e fazer essa escolha. E tem um livre-arbítrio. Claro que isso aí não é algo que está programado ali, que não pode ser modificado. Pode ser. E aqui eu trouxe exemplo de alguém que pediu, né, se preparou. Né, numa reencarnação ele pediu algo, né, alguma aprovação para ele, que é o já conhecido Jerônimo Mendonça, né, o gigante deitado. Não sei se alguém não... A maioria deve conhecer já, né? Viveu 50 anos, né? Teve uma infância pobre, cheia de privações, e a partir dos 20 anos ele ficou imobilizado numa cama por agravamento da artrite reumatoide. Mas só que olha o que ele pediu lá. Ele pediu a cegueira, né? Ele pediu a perda da fala e da audição. Aí a espiritualidade, não precisa tanto, não. Eu vim com a cegueira, com as limitações, mas a fala, né? A fala e a audição, não. Porque você tem que utilizar a fala e a audição para o quê? Divulgar o Cristo. Né? E foi o que aconteceu com ele. Né? Ele fundou, claro, auxiliado por amigos, 2 centros espíritas, uma graça, editou 5 livros, fundou o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, viajou pelo Brasil sempre em sua marca, né, para espalhar esperança e conforto aos corações. Aqui a representação dele aqui, ó. Tinha uma Kombi, os amigos compraram uma Kombi, né, ele ia na marca lá e fazia palestra. Né? Colocava aqui na frente, e só mexendo o quê? Só o pescoço. O restante, né, ficou imobilizado. Porque foi agravando, né, a situação. E até, segundo a biografia dele, ele tinha ido aos 18 anos no cinema, ficou muito tempo em pé, e aí a partir dali, não foi isso, né, a causa, mas a partir daquele evento ali, ele começou a sentir essas debilidades, né, e foi gradativamente até ficar certo.
Aí alguém que chegou e fez, né, com todas as limitações, não se rebelou, se indignou. Né? É claro que ali ele mesmo estava tentando resgatar erros do passado, mas também foi uma aprovação para ele, foi uma maior evolução, porque proporcionou ele dar um avançar na sua evolução. Né? Então, né, esses exemplos servem para a gente pensar bem, porque às vezes nós fazemos tempestade em copo d'água. Uma dorzinha ali, uma dor no calo, a gente está doendo o corpo inteiro. Vamos, né? Vamos analisar bem, né, o porquê daquela dificuldade. Nós temos condições de enfrentar essas situações todas. Né? Continua Emmanuel. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge um homem no campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa, mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador. Mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Rebeldia, né? Repele e possibilidades. É a oportunidade quem tem que aproveitar. A gente, né, deixa de lado, a gente fica reclamando, a gente não tenta ter um olhar diferente para aquela situação que nós estamos vivenciando. Né? Aquela dificuldade, aquela enfermidade. Está se passando na nossa vida, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, diz, né, o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Então eu posso piorar a situação. Aquela dor, pela maneira que eu me comporto, né, fica mais pesado, fica mais doloroso. Às vezes até envolve também né, a família toda naquele processo. Olha, cria uma perturbação dentro do lar pela postura de desânimo, né, pela postura, né, pessimista, de revolta, de rebeldia. Né? E a pessoa não faz a parte que lhe compete. Porque a gente não está desamparado. Mas é como é colocado, né? Ajuda-te, o céu te ajudará. Como que eu posso ser ajudado se eu crio essas barreiras com amargura, com ressentimento, com revolta? Não posso. E muitas pessoas que nessa preparação reencarnatória, né, que há uma previsão de passar por determinadas situações, muitas vezes pela conduta dela nessa encarnação é abrandado, é diminuído. Né? Eu cito muito o caso também do Saturnino Braga, né, que estava previsto perder o braço, e chegou né, ele estava fazendo tanto bem que a espiritualidade disse, não, ele não precisa perder o braço, porque na encarnação passada ele pegou um braço de um escravo e passou no moedor de cana. E lá ele se arrependeu, disse, não, eu quero também perder o braço. Mas o trabalho dele aqui no bem fez com que ele perdesse o quê? Um dedo. Né? Olha o abrandamento. Né? E na reunião de perguntaram, se um trabalhador sofreu esse acidente lá na fábrica, né? Mas olha os trabalhos que ele está fazendo. Né? Então, a posição nossa diante dessas situações pode auxiliar ou não a gente, né? Pode aumentar aumentar ou abrandar. E também, às vezes passa, como eu falei anteriormente, passa por essa dificuldade toda e tirou nenhum proveito. A próxima reencarnação vai repetir novamente, porque não aprendeu lição, não agiu corretamente. Emmanuel, no livro, na mensagem Reações, diz o seguinte: afirma a Divina Escritura que a cada um será dado segundo suas obras, o que, no fundo, é que vai dizer-se que as reações dos homens perante a vida é que decidirão sobre o destino de cada um. Nada acontece na nossa vida por acaso. Tem uma razão de ser. Deus não é aquele Deus que castiga, né, vingativo. Não. Deus está nos proporcionando recursos para que a gente avance, que a gente caminhe, né, na nossa evolução. E nós estamos
colhendo o que nós plantamos. E no futuro, vamos colher o que nós estamos fazendo hoje. Então, a necessidade de hoje é de direcionar a nossa vida, né? Verificar o que nós estamos fazendo, para ser realmente, olha, eu estou tendo uma conduta tal qual, né, eu deveria ter, que é trazido por Jesus, pela doutrina espírita. Eu estou procurando minha transformação moral. Eu estou procurando tornar-me cada dia uma pessoa melhor. Diminuir a quantidade de erros. É claro que a gente não vai, nessa encarnação, sair daqui anjo, não, do espírito puro, não. Nós vamos errar. Olha o nosso passado. É porque a gente não pode ver, né? O que nós fizemos em outras encarnações. E aí, a misericórdia divina colocando um véu de esquecimento. A gente não lembrar do que nós fizemos. Então, quando Jesus fala assim, não julgueis, olha, não julgue o outro, não, porque você não sabe o que você fez. Se soubesse, às vezes você fez coisa pior. Então, é esse chamamento. Então, é verificar, olha, vamos procurar, né, tentar, né, e se esforçar ao máximo para fazer as coisas de uma maneira diferente do que fizemos até agora, né, procurando nesse nosso aprimoramento. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Então, a pessoa desanima porque está passando por aquela situação, né? E aí está falando de suicídio lento, porque não é que ele vai chegar num gesto de momento tirar a vida, mas a conduta dele está minando as resistências dele, está diminuindo os fluidos vitais que ele tem, né? Devagarinho ele está cometendo um suicídio, que a doutrina coloca um suicídio indireto, devagarinho, né? Se eu estou nervoso, estressado, raivoso, odiento, estou desequilibrando o meu organismo. As viciações, né? Eu estou diminuindo. Eu vim com uma carga na bateria para viver tantos anos aí. A minha conduta inapropriada, né, física ou moral, vai diminuindo essa carga. Então, grande parte de nós retornamos ao plano espiritual antes do tempo, pelo desgaste que nós, né, causamos ao nosso corpo. E aí, suicídio. Não foi isso que aconteceu com o André Luiz? Né? Chamando ele de suicida. Que é isso? Eu não suicidei. Aí depois ele ficou compreender, né? Aquela vida que ele teve, minou as resistências e ele morreu antes da hora. Como também o inverso, gente. A gente pode ganhar uma moratória. É lembrar que Chico teve 6. Divaldo, não sei, também já teve. Em 85 já foi desencarnado. Mas o bem que está fazendo, aí não, tem que continuar aqui. Se a gente está no caminho certo, fazendo as coisas corretas, né, procurando se tornar sua pessoa melhor, a espiritualidade, né, ela pode prorrogar, porque, olha, eu estou avançando, estou cumprindo etapas que nem estava previsto na minha reencarnação, estou fazendo algo a mais. É como Jesus colocou lá na sua fala, né? O que fazer de especial? O que nós estamos fazendo de especial na vida? Esse especial, com todo esse conhecimento que nós temos dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, como diz um amigo meu, a gente não pode ser água na canela. Água na canela é aquele que está ali, ó, sai do lugar, se basta com aquilo que tem. Não está fazendo algo a mais. E nós temos condições de fazer. Com tudo isso nós estamos aprendendo, a gente tem que... Né? Aliás, o que vai... A doutrina coloca, o que vai contar para nós, no nosso retorno? Eles vão olhar lá, nossa fichinha. O esforço que eu fiz para vencer as más tendências, as viciações. Um esforço. E nós estamos nos esforçando. Nós estamos tendo boa vontade de tornar a pessoa melhor. É isso que vai contar. Não que a gente vai chegar lá, não, na próxima encarnação eu já vou vir missionário. Não, mas eu fiz algo diferente aqui do que eu tenho feito até agora.
Porque se eu continuar fazendo as coisas que eu fiz no passado, o resultado será sempre o mesmo. Eu tenho que fazer algo diferente. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo fala por que, né, que as pessoas muitas vezes se entregam à indiferença. Diz ele, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. As pessoas acham que, né, alguns teve coragem de cometer um ato, né, de tirar a vida. Covardia moral. Primeiro pela incredulidade. Não tem fé. A pessoa não tem fé, por que sofrer? Né? Dúvida sobre o futuro, não acredita na imortalidade da alma, não acredita que a vida continua. Por que eu vou ficar sofrendo? Isso a gente vê ocorrer onde? Naqueles países muito desenvolvidos, mas que não tem nenhuma ligação com o quê? Com a espiritualidade. Então, a eutanásia. Ah, vamos lá. Há países que aceitam, né? Está na lei, pode cometer eutanásia. Por quê? Termina, para que eu vou sofrer? Porque não compreendem, né, esse processo de aceitar a correção, que é um processo corretivo que vai nos ajudar a avançar na nossa evolução. Né? E as ideias materialistas. Né, tudo meu é ter o gozo dos prazeres terrenos, ilusórios, sabendo que tudo é transitório. Né? Então, tudo isso leva, sim, a covardia de chegar e... Claro, estou falando aqui, né, da melhor deve ter falado para vocês na palestra, mas nem todo caso suicida se enquadra nisso. Né? Às vezes a pessoa tem problema mental e comete suicídio. E isso ocorreu, por exemplo, no prédio que eu morava lá em São João del Rei. Um garoto de 18 anos, no andar de cima do meu apartamento, pulou. Mas ele tinha problema, né, autista, e não sabia o que está fazendo. Né? Aí cada caso é um caso. Não vamos generalizar também não. Né? Colocar tudo no mesmo balaio, não. A caso de caso. Problema de loucura. Né? Mas aqueles que, né, aqueles que têm condições mentais, né, mas que não estão optando, né, em buscar esses recursos, né, que ajuda a enfrentar essas dificuldades, né, enquadra essa covardia moral. Herdeiro de si mesmo, o espírito transfere de uma para outra etapa as conquistas e os prejuízos que se faz possuidor, sendo-lhe impostos os deveres da reabilitação e do refazimento, quando erra, tanto quanto do progresso, que se porta com equilíbrio. Então, aqui está dizendo, né, plantio e colheita. Resumindo isso aí. Né? As conquistas eu vou obter, né, uma reencarnação favorável na outra. Aquilo que os danos que eu causei à minha reencarnação ou ao próximo, né, eu vou ter que reparar. Não há como, né? Então, vai precisar o quê? E às vezes esse processo já inicia-se no plano espiritual. A gente vê que o sofrimento que as pessoas, né, passam após o desencarne, porque a vida continua. Se aqui ele é desanimado, se aqui ele é revoltado, se aqui... Né, vai continuar do outro lado do mesmo jeito. O Calazans, que é aqui encarnado, é o Calazans que é desencarnado. Só muda de plano. E às vezes lá agrava mais. Né? Porque às vezes, né, eu vou estar junto daqueles também que compartilham com os mesmos pensamentos e sentimentos. Por que no Vale do Suicida a dor é até aumentada? Porque lá, né, vai estar também reunido outros suicidas, com o mesmo estado mental também, com as mesmas vibrações, com as mesmas energias. Ora, basta ver, né, se chegar perto de uma pessoa que é pessimista, que é irritada, que é nervosa, né, a gente sente um mal-estar encarnado. E lá? Do mesmo jeito. Questão de vibração, de sintonia. Como o contrário também, se chegar numa pessoa mais, né, mais equilibrada, mais evoluída, o pessoal que ia lá né, visitar o Chico lá já sentia, né, toda aquela energia benéfica do Chico, já sentia um bem-estar. Questão de vibração.
Né? Agora, nós aqui abrimos a porta. O que se passa dentro de nós para entrar nessa sintonia? Nós atraímos para perto de nós aqueles que têm os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, as mesmas vibrações que nós. Né? E nós dificultamos a ajuda, como eu falei anteriormente, da espiritualidade maior. E quer nos ajudar, mas a gente cria barreiras. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo. Afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Eu falei das barreiras que nós criamos, né? O Leão Denis coloca: os momentos difíceis também são oportunidade de testemunhar a nossa fé. Deus não nos abandona e tão pouco designa fardos pesados a uns frágeis. Resumindo, que nós passamos, nós temos condições de suportar e vencer. Claro, fácil? Não é, não. Até por causa dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Mas não é colocado por algo que a gente não consiga suportar. A questão é postura, iniciando a postura mental nossa. Nossa casa mental. Tá? E a gente não busca ajuda, né? E no momento de testemunhar a nossa fé, né? Em Romanos 12, 2, Paulo diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para conosco? E alcancemos a evolução o mais rápido possível. Que avancemos, que busquemos a transformação moral. Essa é a vontade. Então, essas situações que são colocadas, essas correções durante a nossa encarnação, visam o quê? A nossa melhoria. Tornarmos pessoas melhores. Essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus vai ser atendida um dia, com certeza. Porque todos nós nascemos simples e ignorantes e vamos chegar lá. Quando? Depende de quem? Depende de nós. A caminhada é nossa. Ninguém vai evoluir para mim, não. Eu vou ter, sim, pessoas encarnadas e desencarnadas a nos ajudar, a nos dar força, a nos dar coragem. Mas a caminhada é nossa. A decisão é nossa, a escolha é nossa. Por quê? Mérito e demérito. O mérito, se eu fiz a coisa certa, conquisto bons frutos. Produzir bons frutos. Se não, maus frutos, vou plantar novamente. Vou voltar a refazer. E nós estamos repetindo isso há várias encarnações, gente. Ainda bem que nessa encarnação nós estamos aqui. Segunda-feira, reunidos, ouvindo esses ensinamentos. Para o quê? A gente começar a decidir com firmeza o que eu quero para a minha vida. Ter boa vontade de mudar, de fazer a coisa diferente. É isso que vai contar. Né? Então, não vos conformeis com esse mundo. Porque às vezes a pessoa quer o quê? Viver de acordo com o mundo. O que o outro faz, quer levar vantagem, aí é falta de ética. A gente age muitas vezes como, né, uma boiada. Estoura, você vai atrás. Não paramos para pensar, poxa, isso é certo. Todo mundo está fazendo isso, mas isso é correto? Só porque todo mundo, em conjunto, né, todo mundo, a turma está fazendo desse jeito, eu tenho que imitar. Isso é bom para mim? Essa reflexão que temos que fazer. Ele tem que dar um passo para o lado. Opa, peraí. Por que eles estão correndo disparados nesse sentido? Qual o objetivo? Então, renovando nossa mente, mudando os nossos pensamentos. Aliás, lembrar a fala de Jesus, né? Vigiai e orai. É a maneira. Vigia. Porque eu tenho que analisar o que eu ando, quais são os meus pensamentos mais frequentes durante o dia. Está qualificando o que eu sou.
Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir. E fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas do amanhã. Tempestades, né? Todos nós vamos passar. Mas, qual a pergunta de Jesus quando os apóstolos ficaram, né, apavorados durante a tempestade? Porque o mar estava calmo. Quando o barco saiu, o mar estava calmo. Né? Lá no meio que vê a tempestade. A nossa vida é assim. Tem momentos de calmaria. Tem momentos tranquilos. Né? Mas às vezes, nesses momentos tranquilos, a gente não consegue aprender nada. Às vezes é na dificuldade, é na tribulação. Primeiro que vai ser testada a nossa fé. Porque é dizer que eu acredito em Deus, que eu acredito na reencarnação, acredito em vida futura, quando está tudo bem na minha vida, eu quero ver quando eu estiver passando por uma tempestade, uma tribulação, uma dificuldade. Se eu mantenho esse mesmo pensamento. Né? Cadê? Homens de pouca fé. Essa fé ainda não está robusta dentro de nós. E vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não vai tirar o peso. Ele não vai tirar aquele que nos compete fazer. Ele vai aliviar. Dando o quê? A força, a coragem. Vai contar com a ajuda de amigos. Né? Nós precisamos contar com a ajuda de amigos encarnados. Naquele momento, para trazer aquela palavra de consolo, de esperança, de incentivo. Como também, né, não só vir a nós. Eu, com todo esse conhecimento que eu tenho que utilizar desse recurso para ajudar quem está passando por dificuldade. Levar uma palavra de esperança, de fé. Então não é só venha a nós, não. E ao vosso reino. Como é que fica? Então nós estamos aqui, nesse momento, através da instrução desse conhecimento, do estudo, nos fortalecendo para quê? Enfrentar as tribulações. Nos preparando para quê? Quando alguém estiver passando por tribulações, eu ser um instrumento de Deus. Porque muitas vezes aproximam pessoas perto de nós, para nos levar, para nos falar algo, para nos ajudar, que está sendo instrumento de Deus. Porque Deus não pode chegar aqui e se manifestar, ô Jesus, né? Faça isso. Não, vai mandar um outro. O próximo. O samaritano. Lembra do samaritano? Que vai cuidar, né? E não ser o sacerdote levita. Tem o conhecimento, só para ele, mas não coloca em prática. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. É algo precioso para nós. É entender que quando algo está acontecendo na nossa vida, mais uma vez, vamos acalmar, vamos serenar, vamos fazer uma prece. Por que isso está acontecendo? É para o nosso bem. Muitas vezes é um remédio amargo, mas um remédio amargo que cura. Doloroso, mas cura. Facilidades não faz a gente avançar, não. Vamos ver o Leon Denis para nos ajudar aqui, né? Problema do ser, destino da dor. Diz ele, em vez de te revoltares contra ela, ou de ficares acabunhado, inerte e fraco debaixo de sua ação, associa a tua vontade, teu pensamento, ao alvo a que ela visa. Procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Vejamos nela o remédio para todos os vícios, para todas as decadências, para todas as quedas. Não, Denis. Dando o receituário para nós, de como vamos, né, compreender, né, e analisar aquilo que nós estamos passando. Desesperar?
desistir, aí é assumir a derrota. Eu desisto, se eu fico desanimado, se eu me revolto, não venço. Eu tenho que lutar. Eu tenho que estar aqui no bom combate. O bom combate contra as minhas imperfeições, contra as minhas más tendências, as minhas viciações, para tornar uma pessoa melhor. E às vezes eu vou ter que levar uma agulhada mesmo. Como diz, né, o espinho na carne, como dizia Paulo lá. Ó. Vai doer. Mas eu tenho que parar de me colocar como vitimista, um pobre coitado. Eu vou na casa espírita e continuo tendo o mesmo problema. Não melhoro. Mas qual é o propósito? O propósito é você compreender que aquilo ali é algo que tem uma finalidade. Deus não faz nada sem finalidade na nossa vida. Lembrando que nós é que escolhemos. Porque nós construímos o nosso destino. Com as nossas atitudes, nossos pensamentos, com nossos sentimentos. Se queremos algo melhor no futuro, é hora de mudar. Encerro com a fala de Joana de Ângeles, dizendo: a fé propicia a coragem para os enfrentamentos ante a certeza de que se encontra bem conduzido nos comportamentos que assume. Robustece a esperança, toda vez quando o desânimo ameaça sob justificativas destituídas de fundamento. Promove a alegria de lutar, embora as circunstâncias não se lhe apresentem favoráveis. É motivação contínua para o prosseguimento dos labores setados. Fé, sem ela, não é muito difícil. Tem que ter fé, tem que acreditar. Essa confiança. Nós temos que confiar em Deus. A gente fala que acredita em Deus, mas a gente não confia em Deus. Não confia. Basta o primeiro espinho. Por que eu? Por que comigo? Confiar. Porque aí eu tenho esperança. Aí que tudo é passageiro. Tudo nesta vida é temporário. Tudo. As coisas boas e as coisas ruins. Temporário. Daqui a pouco nós estamos voltando para o plano espiritual. Tudo passa. A questão é como eu vou passar por elas. Por essas situações. Lutar. Não posso desistir. Se eu cruzar os braços e ficar chorando, vai resolver minha situação? Não vai. Eu tenho que caminhar. Quando Jesus falou, vinde a mim, ele está falando movimento. Venha até mim. Não é Jesus vir, vinde até mim. Eu tenho que procurar. De maneira que nós estamos fazendo dia nele, hoje aqui refletindo sobre isso. Vindo na casa espírita para ouvir isso. Para estudar isso, refletir isso. Estamos indo. Agora estamos tentando transformar isso aqui para a nossa luta diária, no nosso dia a dia. E é motivação contínua. Chegaremos lá. Essa motivação, seremos espíritos puros, gente. Depende de nós. Então, a todos, agradeço pela paciência de me ouvir. Jesus possa nos fortalecer nesse propósito, de compreender e aceitar as correções da vida.